Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia e vim trazer a leitura para o signo de Gêmeos para a segunda semana de setembro. Embora seja atemporal, né? Pode ressoar em qualquer momento que tu assistir, que tu tiver acesso, que ele chegar, que tu receber a mensagem, que o universo entregar, seja como for, né? Ele pode servir para qualquer momento, pode já ter acontecido. Então, muito discernimento, só pega aquilo que realmente te serve, tá? O que ressoa com o que tu tá vivendo. Muito cuidado também, né? Não vai tomar nenhuma decisão baseado nisso. É leitura coletiva, então, para leitura particular, eu estou abrindo para setembro, tá? Com um valor diferente, um valor bem em conta para quem quiser leitura particular. Tem poucas vagas, porque eu não abro muito, tá? É só até o fim de setembro, daí vai voltar para o preço normal. E quem tiver interesse, então, vai estar fixado aqui as informações aqui, tá? Para o contato. Vai estar fixado aqui nos comentários e também na descrição do vídeo, tá? Vamos canalizar, então, o que vem para Gêmeos para essa próxima semana. Gêmeos. A sacerdotisa. Carta que traz a lua, traz a grande mãe, a bruxa do tarô, a feminilidade, traz os segredos também, o conhecimento místico, tá? Vamos ver o que nós temos. Esse é o arquétipo, né? Vamos ver do que ela está falando. Arcano maior, signo de peixes, água. Nós temos um 5 de espadas. É um arrependimento é como se alguém estivesse guardando um arrependimento, né, de alguma coisa deixada para trás, uma coisa do passado, uma nostalgia, Mas o 5 de espadas também é uma coisa nesse deck não é mais um arrependimento, uma vergonha pelo que eu fiz, tá? Nos outros decks é uma vitória sem honra. Então, vamos adequar a situação de o que eu fiz foi desonesto, foi injusto, e agora eu estou tendo uma consciência disso e tá doendo, né? Porque são 6 copas ali, é uma coisa bem... Ai, meu Deus, não tá dando nem tempo, gente. É uma coisa bem eu estou... isso aqui é muito intuição, né? Muito os meus sentimentos, tá? Pode estar ligado à família, à infância, né? Mas, de qualquer forma, um engraçado aqui, né? Que aqui temos uma vitória sem honra e aqui temos um reconhecimento público de uma vitória. Então... é como se eu tivesse tudo, tá? Eu tenho no fundo aqui do deck que me chamou atenção a Imperatriz, tá? Tem um 2 de paus, um 2 de copas, né? Então, pode ter sido aqui uma parceria, tá? Uma parceria que não foi... Me veio aqui o seguinte, gente, tipo... Porque aqui, fala aqui, né? Tem a Imperatriz, tem um 2 de paus, que foi uma decisão, uma coisa que eu resolvi fazer, que eu pensei aqui, né?
E aqui tem um 2 de copas, então pode ser uma parceria de trabalho também, né? Uma parceria amorosa, amigos, família, sei lá. Pode ser qualquer coisa, porque tem um 6 de copas aqui, tá? Mas, de qualquer forma, o que eu fiz aqui, né, me levou para uma, aqui, como eu disse, é uma vitória sem honra. E aqui parece que foi uma coisa, eu recebi os louros de uma vitória que não era minha, tá? Que era de outras pessoas, né? E isso de alguma forma está me atormentando. E eu perdi, né, essa parceria aqui, tá? Aqui tem 2, né? Aqui tem Imperatriz, aqui tem 2, aqui tem 2 também, 2 de copas, 2 de paus, tá? Tem a força aqui também. Então parece que eu perdi essa parceria, que era uma coisa importante para mim, porque eu agi de uma maneira, né? Aqui tem também o silêncio, pode ser uma coisa de ocultar verdade, né? Que é outra forma de mentira, porque ela é silenciosa, ela não fala, né? Ela sabe as coisas, mas não fala. Então, o fato de eu não ter contado aqui coisas que eu sabia, ou que coisas que me levaram a uma vitória que eu não merecia, tá? Então, eu tenho isso há muito tempo, tá? Isso são coisas que aconteceram, que fala muito de passado, já falei, né? Nostalgia, de tristeza mesmo, sabe? De saudade de alguém. E eu fiquei ali, né? Eu permiti que os outros acreditassem aqui. Talvez, olha, gente, talvez aqui se tiver um relacionamento amoroso aqui, talvez até que eu fosse a vítima da história, né? Que eu aparecesse aqui como, eu permiti que as outras pessoas pensassem uma coisa que não era verdade. Eu não provoquei isso, tá? O que me parece é que eu não provoquei isso, mas eu permiti que as pessoas acreditassem. Eu sabia que não era verdade e que se eu contasse a verdade, as pessoas saberiam que eu não merecia esse reconhecimento aqui. Mas eu não agi assim, tá? Se for colocar aqui que nós temos o louco, a louca aqui no caso, né? E embaixo da sacerdotisa, se a gente tá falando de eu não fiz aqui o que eu deveria fazer, eu não falei, eu calei, eu fingi que eu não estava vendo o que estava acontecendo, tá? Isso fala de uma irresponsabilidade, né? Eu não tô nem aí. Isso. E como é uma coisa do passado, talvez hoje tenha uma consciência de que eu fui muito irresponsável, eu era muito mais jovem, eu não agi eu não tive maturidade nenhuma para lidar com essa situação. O que nós temos pro louco? A rainha de pentáculos veio atravessada. Quatro de pentáculos. E um rei de espadas. É estranho porque me veio assim que talvez a energia essa energia aqui da rainha, né? Talvez ela merecesse esse lugar, mas ela veio atravessada, né? É como se eu sei o que ela perdeu, o que ela tinha o direito, né? Porque aqui a louca aqui, ela tá com alguma coisa ali na mão, como se ela estivesse oferecendo, né? Ou recebendo para seguir em frente. Só que aqui a rainha de pentáculos, que deveria ser equilibrada, né? Ter aqui uma estrutura muito forte, muito firme, porque ela é uma rainha,
uma rainha de terra, então ela tem um alicerce muito forte, mas ela está atravessada. E do lado, parece que é a mesma figura, assim, a mesma pessoa. Do lado, ela está com míseras 4 moedas, que é uma carta de apego, de foi só o que me sobrou, né? Eu tenho que me contentar com isso, até porque o que vem depois é um 5, que é a miséria, então eu não posso perder isso aqui, né? É como se eu tivesse... eu tinha direito a muita coisa aqui, tá? Mas... até por interferência de outras pessoas, isso me foi tirado. De novo, aqui, o rei de espadas, o rei de espadas é justo, é honesto, é correto, né? E nesse deck que a espada dele tá ali, e pra mim sempre fala que ele não tá comunicando. Ele tá pensando, tu vê que ele tá num lugar alto, né, que tem muito ar ali. Então tem muito pensamento, mas não tem nenhuma comunicação. A espada tá ali, sabe? Tá para baixo ali, né? Nos outros decks, normalmente ele traz, né, é como o as, né? Aquela espada da verdade. Então a verdade vem como? Através da comunicação, né? As pessoas não intuem as coisas. Elas sabem a verdade quando alguém comunica, quando alguém fala. Então começa com o silêncio e termina com a consciência de que eu deveria ter falado, né? Mas eu não me importei, assim, né? Eu pouco me lixei para o que estava acontecendo na vida do outro aqui, tá? E agora eu tenho muito arrependimento, porque essa pessoa aqui, ela teve que descer desse trono e se contentar com muito menos do que ela tinha. Gente, é uma história muito sinistra, que muito estranha, né? Não sei se vai ressoar para todo mundo, tá? Não sei se vai ressoar, não. Eu tenho certeza que não vai ressoar para todo mundo. Mas eu quero dizer, vai ressoar para poucas pessoas, talvez, né? E é aquela coisa, tá? Não... Eu peço pro pessoal comentar, peço para vocês curtirem, curte aí se não curtiu ainda, mesmo que não esteja ressoando para ti, né? É só para registrar que o trabalho não foi em vão, para alguém vai servir, tá? Mas a questão as pessoas às vezes comentam, não entendi nada, é muito confuso. Sim, é confuso, eu estou achando confuso, porque não tem absolutamente nada a ver com nada do que eu conheço na minha vida. E é assim que as coisas são. Quando é para ti, uma carta cai, a pessoa aqui, o oraculista, tá descrevendo a carta e tu já ouve aquilo e pensa, e aí tem alguma mensagem para mim, porque isso aí, essa frasezinha aí já falou alguma coisa do que eu tô vivendo em tal situação. Quando não tu pode colocar aqui 50 cartas, tu pode abrir todo o baralho, pegar o cigano, fazer acontecer, e não vai ter uma palavra que tu vai fazer tu entender. Tu vai achar, meu Deus, essa pessoa... Às vezes eu olho outros vídeos e penso, meu Deus, essa pessoa parece que tá falando até outro idioma que eu não entendo. Não tem nada a ver comigo. Curto, às vezes, dependendo do assunto, da coisa, eu vou ali, ponho um coraçãozinho, um comentário, alguma coisa, sabe? E vou embora. Levo comigo a vontade de encontrar uma mensagem, né? Eu não tenho, a pessoa que tá colocando as cartas não tem nada a ver com os meus problemas, se a mensagem foi para mim ou não, né? Ela só entregou, tá? Então, voltando, tem aqui alguma coisa no passado feito por alguém, não sei se é vocês ou outra pessoa, tá? Que fez em relação a vocês. E só que aqui, assim como eu falei que isso aqui começa no silêncio e termina no silêncio, aqui traz uma coisa de talvez agora haja algum tipo de justiça. Porque essa carta aqui, ela fala de
conformismo mesmo. Eu sabia tudo o que estava acontecendo, tá? É como se, assim, eu vi tu fazendo isso. Eu vi que tu agiu irresponsavelmente, tá? Mas eu não me importo. Eu, eu, tudo bem, eu fiquei aqui com o que me era devido, tá? Pode ter alguma coisa aqui de família, tá, gente? De filhos terem feito alguma coisa pra mãe aqui e agora se arrepende, tá? Se é esse o caso, um rei de espadas aqui ele tá tendo muita aqui do tormento passou para consciência, tá? Para uma consciência de eu tenho que mudar essa situação, eu tenho que fazer isso, né? Então pode vir aqui algum tipo de comunicação, tá? Porque ela saiu de um arcano maior que não comunica, e isso é o tormento. Eu deixei isso acontecer no passado, tá? E agora eu me arrependo, mas o tempo passou, né? Tem seis aqui, fala assim de um... o tempo passou e nesse tempo eu colhi os frutos desse engano aqui, tá? De alguma maneira eu me beneficiei muito com esse engano, então eu achei melhor não mexer nisso aqui e vivi lá minha vida louca, fazendo o que eu queria, não me importando como eu tinha transformado a vida dessa pessoa aqui, porque ela era uma rainha de pentáculos, ela tinha estrutura, ela tinha tudo. Só que a vida dela desequilibrou, ela não tá mais. Na verdade, ela se transformou numa pessoa com. Pode ter sido uma coisa financeira, mas eu acho que é uma coisa pior, assim, porque os pentáculos que tem aqui, eles são uma coisa mais de. Eu não me importo de ter perdido isso aqui, né? O que é importante eu carrego comigo. Mesmo que pareça pouco, eu não tô mais no trono, eu não sou mais uma rainha, eu sou uma pessoa comum aqui, tá? Mas eu preservo comigo o meu melhor. Eu levo comigo, eu continuo com a minha essência. Eu não perdi a minha essência, né? E eu até acredito também que um dia, porque essa carta aqui é dos signos de ar, né? Então, Gêmeos, Libra, Aquário, é do signo de vocês, mas ela traz também uma coisa muito do signo de Libra, né? De justiça, tá? De a coisa certa a fazer, porque ela tem a clareza, né? A consciência. Então, é possível que essa pessoa aqui esteja entendendo já que alguma coisa vai acontecer, né? E ela não parece se importar muito com isso. Se acontecer, tudo bem. Se não acontecer, né? Eu falei para vocês que podia ter uma coisa que muito, eu não sei, eu olhei essa rainha, né? Uma rainha que é muito equilibrada na nutrição, de cuidar dos seus e da matéria também, de tudo que é tangível, da terra, da prosperidade, tá? Não necessariamente ser rica, mas ter uma estrutura sólida, familiar, inclusive. E aqui ela ficou com só 4, tá? E esse tormento aqui, essa irresponsabilidade no passado, sabe? Uma nostalgia, parece uma coisa de filho que fez alguma coisa, tá? E daí no fundo tem a Imperatriz, né? Que é a grande mãe. Aqui seria a grande mãe Lua, tá? Porque aqui é uma coisa mais espiritual. E essa aqui é a mãe, aqui, as 4 rainhas, né? É como se essa essência aqui, ela não foi perdida. Não é porque o lugar mudou, né? Não é porque ela não teve o reconhecimento que ela merecia aqui, tá? Que ela foi submetida a um lugar menor que ela merecia, que ela perdeu todo o poder e o encanto dela. Né? Aqui tem um dois de paus, né? Eu falei, né, que talvez ela estivesse esperando aqui uma justiça,
Mas ela não é um esperando desesperado, sabe? É um esperando, se vier, veio, se não vier, tá tudo bem, né? E aqui a espiritualidade talvez esteja mexendo seus pauzinhos aqui, sabe? Esteja dizendo, agora tá na hora de te, né? O dois de copas, né? Fala de repente um reequilíbrio, né? Um equilibrar, porque aqui um é bem colorido e o outro é mais verde ali, né? É como se estivesse se fundindo, tá? Pode ser relacionamento amoroso? Pode, claro que pode. Pode ser até de trabalho, tá? Pode ser uma pessoa aí que, sei lá, né? Tu tinha aí uma aliança de negócios e fez aí alguma coisa, ficou aí, né? Ficou aí sei lá, se deu bem aqui e a outra pessoa se ralou, tá? Mas se foi isso, ó, 7 de espadas, né? Pode ter sido aí uma traição, tá? Traição de relacionamento, pode, né? Mas eu não sei porque tá muito, mesmo sendo um 2 de copas, né? Que fala muito o 2 de copas fala de almas gêmeas, essas coisas assim. Mas aqui, não sei porque tá me parecendo uma coisa muito familiar, uma coisa muito de família, né? Como eu disse, de filhos com mãe, pai, mas tá muito energia feminina aqui, tá? De mulher mesmo, né? Mas 7 de espadas, 5 de paus, né? Causou muita briga, causou de repente até briga na família, né? Entre irmãos, tá? Mas eu falei, né, que se tinha alguma justiça aqui, talvez ela esteja vindo, tá? Talvez ela esteja vindo e mais lua, hein? Tem bastante aqui espiritualidade tá? Pode ser signo de ter alguém aí do signo de peixes, tá? Porque aqui 2 cartas de peixes, né? Aqui copas também, então tem mais água, né? Parece, como se aqui tá tudo muito profundo, todo mundo sabe a verdade aqui. Essa energia sabe a verdade, essa que se atormenta também sempre soube a verdade. É como se agora, gente, é família mesmo, tá? Porque olha aqui, um 10 de pentáculos, é como se agora as coisas fossem clarear, estivesse chegando a hora disso ressurgir, né? Sair das profundezas ali, ó, sabe? E esclarecer e devolver o lugar para quem é de direito, tá? Não sei para quem vai ressoar isso, como eu disse, para mim ficou super confuso também, mas eu fui aí, o que foi me guiando aí, tá? E as cartas, elas acabam mostrando, né? Tá? Tem muita coisa aqui, vejam aqui, tem 5 e 8 de paus, né? Morte, né? A morte oculta, tá? E a morte oculta, ela fala de um fim de um ciclo, né? Pro começo de um outro. Então, se a gente segue, né, para a carta da lua, é dizer que isso aqui tudo finalmente está acabando, porque é uma coisa que aconteceu há um tempo, né, e pode ter durado bastante, porque nós temos aqui pentáculos, então pode ter acontecido, mas finalmente a verdade virá à tona, a verdade virá. Aqui é ilusão, é mentira, é engano, então agora isso vai acabar, porque aqui tem um 8 de paus, tem um 5, vai acabar aqui né, esses desentendimentos aqui, tá? Tudo vai clarear aqui, vai aparecer. E quando aparecer, vai ser devolvido para cada um o que lhe é de direito. Seja o que for, quem for, do que for que a gente esteja falando, está muito para coisa familiar, assim, tá? O reconhecimento ir para quem merece há muito tempo, né? Parece que as coisas agora vão se encaminhar, tá? Então, é isso, gente. Boa sorte aí para quem... Porque é uma coisa bem triste aqui, tá? Principalmente se é, né? Se é filho, né?
É só a gente que é mãe aí que sabe, né? Que quando um filho machuca a gente, puxa, né? Não, eu acho que não existe dor maior. A gente suporta qualquer coisa mesmo. Os filhos da gente são... E aqui me parece uma coisa assim, sabe? Uma coisa familiar mesmo, né? Que era muito importante para essa pessoa aqui, né? Tanto que ela não tem nenhuma rebeldia dela aqui em relação a isso, né? Bem coisa de mãe, né? Que já perdoa antes mesmo dele reconhecer. Ela só esperou que um dia ele fosse justo. E parece que a hora está chegando. Não sei se é ele, porque ali tinha 8 de paus, é uma coisa bem assim, né? Parece que a justiça divina agora está se posicionando, né? Chegou a hora. Tá bom? Muito obrigada. Até semana que vem e tchau.